Buenas, pessoal, tudo bem? Mai e Gabriela aqui, começando mais um Te Influenciamos Podcast, uma nova modalidade de podcast para você que quer ampliar sua voz. E hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Franciele Mendes, advogada, corretora de imóveis e ex-escrevente de cartório de registro de imóveis. Franciele, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mai, pelo convite de estar aqui com vocês e falar um pouquinho da minha trajetória, desse mundo de cartório, de documentação imobiliária que eu vivo hoje. E antes de você ingressar nesse mundo, quem era a Franciele? Como que você teve esse insight para começar a trabalhar nessa área? Franciele é filha de Flávia e de José. José, ele é construtor civil. Então, assim, eu cresci no meio das construções da Degrau, da Encol. Então, todos sabem que essas construções tiveram ali seus emblemas imobiliários, suas dificuldades. E não sabia, né? Mal sabia eu que eu estaria logo à frente, trabalhando num cartório de registros de imóveis, estaria ali envolta a toda essa documentação imobiliária. Então, desde a infância, eu tive esse contato com documentação imobiliária, ainda que, né, na prática, vendo meu pai ali na construção civil e depois entendendo um pouquinho do mundo documental por trás dali da construção. E você passou 14 anos trabalhando em cartório, certo? Quais foram os principais desafios enfrentados durante esse tempo? Olha, trabalhar com cartório de registro de imóveis, além da documentação, ela também tem uma questão ali emocional. Muitas pessoas lidando com o seu imóvel, mas muito além do imóvel, tem a documentação imobiliária, tem o documento que originou aquele título, aquele imóvel. E as pessoas elas não têm essa vertente, não têm essa informação. Então, ali as pessoas chegam, muitas vezes, assim, perdendo seus imóveis ou aquela na agonia de tentar regularizar. Então, essa emoção de trabalhar no cartório por trás dos balcões é diariamente, né? Diariamente tem escreventes que passam ali pela emoção de lidar com vidas, com pessoas, com documentos importantes. E, bom, a gente falou de desafio, mas teve alguma conquista que mais te marcou na tua trajetória? Durante a minha trajetória imobiliária, eu tive a importante lição, a importante missão de documentar, de ajudar a minha mãe a regularizar o imóvel dela. Então, isso ainda dentro do cartório, ainda trabalhando no cartório, eu tive que lidar ali, né, com a documentação do divórcio da minha mãe, daquele momento em que ela se divorciou do meu pai, onde tinha um patrimônio, e esse patrimônio, ele tinha ficado para minha mãe, porém, dentro do divórcio, eles não chegaram a regularizar essa situação. E um belo dia, ela precisou, né, ali durante uma doença, uma enfermidade, ela teve uma AVC, e aí, neste período, a gente teve que fazer a venda desse imóvel. E aí, como vender um imóvel que está totalmente irregular, sem a documentação, sem o divórcio ali averbado, sem o divórcio também a parte da transferência, sem o registro. Então, eu tive que lidar ainda no cartório com essa situação. Tive de ir até o fórum, desarquivar esse documento, tentar registrar esse documento, verificar que não cabia registro porque tinha uma construção que não estava regularizada e achar um caminho para resolver o patrimônio da minha mãe. E nisso foi uma das importantes missões. Logo mais, além disso, né, que eu falo que foi 2 pontos marcantes. Além de fazer isso para minha mãe, teve também a oportunidade de regularizar o meu próprio imóvel. Então, durante muito tempo, eu fui procurada por clientes para regularizar os imóveis deles, né? Para trazer imóveis que não tinham vida, a oportunidade de uma regularização e de uma transformação imobiliária. Quando chegou a minha vez, isso foi muito marcante e importante. Eu pegar um imóvel que estava totalmente abandonado, invadido ali por usuários de droga, um imóvel numa avenida principal, totalmente assim, morto, sabe? E ter a oportunidade de pegar a documentação desse imóvel, regularizar, ir atrás dos proprietários, conseguir um acordo e fazer com que esse imóvel entre para o meu patrimônio, né? Eu vire proprietária e também a pessoa que regularizou cada uma das etapas foi muito importante para mim. Uma emoção, né, Fran? Uma emoção. Caramba, que legal. Parabéns pela conquista. E como que você migrou para a advocacia? Durante a minha participação no cartório, né, a gente fazia cursos de lições imobiliárias, a gente tinha uma reciclagem direta. Quem vê, né, os profissionais dos cartórios não vê o tanto que eles têm que se preparar. Eles têm que estudar muito, têm que estar atualizado na legislação. E eu tinha diariamente que estar ligada, né, lendo ali. E isso me trouxe a vontade de fazer o curso do direito. Durante muito tempo, né, quis outros cursos, mas
fui para o direito. Nessa oportunidade, fiz a faculdade. Durante a faculdade, tive muitas reciclagens dentro do cartório, que também me trouxe a visão da área imobiliária. E fiquei, né, simplesmente para continuar no cartório. Eu fiz a faculdade de Direito não para advogar. Nunca foi a minha intenção advogar. Simplesmente foi trabalhar no cartório. Porém, em 2015, nós tivemos um grande vendaval dentro do cartório, que houve uma transformação ali de registradores. Saiu um, entrou outro. Durante esse período, eu realmente tive um desafio na minha vida. Eu falei, bom, eu trouxe até aqui a minha profissão e eu preciso investir nela. Foi nesse momento que realmente comecei a estudar para o exame da ordem. Eu passei e continuei ainda no cartório até 2021, me preparando para o grande dia que eu sairia do cartório. Em tese, não iria advogar, nunca foi a minha intenção. Foi quando eu criei a Registrou e trabalhei na área administrativa, ajudando advogados e corretores na documentação imobiliária, acompanhando os processos deles e dando auxílio na documentação. Porém, né, chega um belo dia que o advogado não conseguiu resolver a situação. Ele teve uma dificuldade prática e eu conseguiria. E eu tinha como ajudar a família, a pessoa a resolver o problema. Só que eu não estava inscrita na ordem. Apesar de estar apta, eu não estava inscrita. Então, eu decidi me inscrever para ajudar essa pessoa. Me inscrevi. Virei realmente, de fato, advogada, tomei à frente o processo juntamente com esse colega advogado até hoje e a gente conseguiu vencer, né? A gente conseguiu realmente ajudar a pessoa na regularização imobiliária e aí eu gostei. Eu gostei de estar no papel da pessoa que realmente chega até o final, efetiva a concretização da realização, né, da documentação até o final. Perfeito. E como que você lida, Fran, porque você é corretora de imóveis, advogada e... ouvi dizer nos bastidores que você tem uma loja de roupa. É isso mesmo? Isso mesmo. Conta mais um pouquinho. Estar à frente, assim, de vários empreendimentos, mas nenhum deixa de ser ligados, né? Hoje, a advocacia imobiliária me traz muitas mulheres, muitas pessoas, não só mulheres, mas famílias. E nessa conversa, eu tenho vários clientes, inclusive lojistas, grandes clientes lojistas, que a gente começou a criar uma conexão. E eu sempre nesse intuito, né? Ano passado, eu tive uma mentoria, Mai, que me ajudou muito mesmo a me posicionar. E eu comecei a visualizar a importância de me vestir bem. Eu descobri, né, neste momento da vida, que a nossa comunicação não verbal, a roupa, ela diz muito, ela traz muito. E eu comecei a fechar contratos simplesmente por me apresentar. Eu nem usava muito a minha técnica que eu tenho da área imobiliária. Eu comecei a me apresentar de uma maneira melhor. E isso trouxe uma resposta muito grande para o meu público. E foi aí que eu comecei a também sonhar com outros empreendimentos. Hoje eu tenho uma loja, a Frambel, e as roupas que eu ali, né, divulgo são roupas que eu uso. Uso no meu dia a dia, tanto como advogada, como corretora, como também no meu ministério, na igreja. Então, eu uso todas as roupas que eu vendo. Então, é mais fácil quando a gente gosta da coisa e também utiliza ela no dia a dia. Inclusive, Fran, eu amei o seu look. Ficou lindo e chama muita atenção mesmo. Como é importante a gente estar bem vestido, bem alinhado. A gente passa uma imagem de mais profissionalismo, mais credibilidade, né? E você comentou sobre a mentoria, como ela te ajudou a se posicionar. Isso também se reflete no digital? Você tem utilizado estratégias de conteúdo ali nas suas redes sociais para também se posicionar e passar mais credibilidade? Sim, com certeza. Ano passado eu tive uma grande lição, né? Igual eu falei para vocês. Com essa nova mentoria, eu comecei a entender que nós devemos se apresentar em todos os âmbitos, tanto no digital como no físico, de uma maneira diferente, melhor. O nosso nome, ele tem que estar em evidência, eles têm que estar forte. E as pessoas, elas têm essa mania de nos julgar, né? Nos olhar pela aparência. Então, é mais um fato da gente realmente estar alinhado. E o nosso perfil, o nosso Instagram, fala muito mais, né, do que a gente imagina. Eu tenho clientes que hoje já fecharam grandes contratos comigo simplesmente entrando no meu Instagram e analisando quem sou eu. Então, às vezes a gente pensa assim, pô, vou postar uma besteira lá e tudo bem? Não, ali é uma vitrine, é um espelho e as pessoas estão te olhando ali também. Então, é muito importante que a gente esteja mostrando, né, a nossa comunicação não verbal através da roupa, através do olhar, através das falas, se posicionar. Eu acho que hoje o que eu tenho buscado mesmo é me posicionar. E não só
pelas minhas empresas, mas por mim, né? Pela Franciele Mendes Teodoro, que precisa, né, achar uma forma de falar com o público de qualquer lugar. Seja no Instagram, seja na vida real, seja por telefone. É isso que eu tenho buscado, um posicionamento. E hoje a sua captação de cliente, ela vem principalmente das redes sociais, ela vem por indicação, como que funciona? Olha, hoje eu tenho um grande público das redes sociais. Porém, a indicação, eu sempre falo, né? Acho que um serviço bem feito, ou uma pessoa que você atende, ela tem um poder de te trazer mais 10, mais 20. E assim, os meus clientes, eles são clientes assim que às vezes tem um cliente, essa semana eu falei até no Instagram, que eu tive uma cliente que antes dela vir fazer o serviço dela comigo, ela me indicou. Então, ela me indicava muito cliente. Ela estava ali comigo, 1, 2, 3, ela me trazia clientes e ela mesma não tinha feito serviço comigo. Então, é interessante. E aí, no final, ela acabou fechando o serviço comigo e aí ela me falou, olha, eu já te indiquei tal e tal e tal pessoa e realmente chegou as pessoas que ela me falava. Então, ela falava de mim antes de ter um serviço feito por mim. A importância da rede social e a importância da comunicação. Então, assim, hoje as indicações, né, os trabalhos, eles têm vindo dessas diversas áreas. Da apresentação, da rede social, das informações, das trocas entre clientes. Essa é a verdadeira... não captação, né? Porque a gente não... Na advocacia, a gente não pode usar esse termo de captação. Mas é da indicação de cliente por cliente. Essa é a verdadeira captação raiz, né? Sim. E olha como isso é legal. Você conseguiu transmitir transparência e confiança para ela. Ela não fechou nada com você, agora sim é sua cliente, né? Mas você conseguiu transmitir essa transparência, essa confiança. Isso é muito positivo. E quais são os pilares do teu atendimento? O que não pode faltar? Assim... Mai, esses aqui são os pilares, eu não negocio meus valores, são esses, esse é meu propósito. Conta um pouquinho. O meu pilar base é a análise. É a análise eu falo tanto do aspecto pessoal, a pessoa, a vida, a família. Eu gosto de ter essa conversa com a família, eu gosto de entender o que eles estão passando, gosto de ter essa dinâmica um pouco mais pessoal com eles. Mas um dos mais importantes é a documentação. Então, eu não gosto de passar um orçamento, não gosto de passar uma análise simplesmente por olhar de forma rasa. Não, eu gosto de pegar a matrícula, gosto de visualizar o IPTU, eu gosto de ir além, né? De tentar extrair todas as informações para só então, né, realmente passar para o cliente qual será, né, a maneira ideal que eu visualizo como profissional de atingir o resultado. E é muito difícil porque às vezes o cliente fala assim, poxa, mas você já olhou, você já verificou, você pode me passar logo, né, o resultado? Mas às vezes a gente tem uma série de outros órgãos que a gente tem que consultar, que a gente tem que ir atrás para poder chegar no resultado final. Então, eu não negocio isso. Eu gosto de dar segurança. Hoje mesmo tive uma cliente que ela falou, Fran, mas você ainda não me passou, né, o resultado? Eu falei assim, não, ainda falta um órgão para eu resolver. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa segurança de, olha, eu já visualizei o caminho e eu posso te passar o valor. Fran, você lida bastante com questão de inventário. Como é lidar com a pessoa assim na hora da morte, que é um momento muito delicado? Olha, realmente não é nada fácil. As pessoas não estão preparadas. E eu acho interessante, eu sempre visualizo, eu sempre penso nisso, que a morte ela é algo natural para todos nós. Todos nós sabemos que um dia o momento da morte ele vai chegar. Só que nós não se preparamos, nós não visualizamos esse percurso, nós não olhamos isso. Isso, assim, é ruim porque quando você não visualiza, você não planeja. E muitas vezes justamente eu chego na vida dessas pessoas, que a maioria delas, né, de 100 casos, 90% são pessoas que deixaram para pensar na morte, nos problemas que iriam ter que resolver após o falecimento depois. Então, essas pessoas chegam ali abalada, sem saber o que fazer, sem saber como começar.
E é importante a gente saber lidar. Esse momento vai chegar para cada um de nós. O planejamento, a conversa familiar, a organização, você saber o que está dentro do seu patrimônio, que o seu pai, que sua mãe tem, entender os problemas e as dívidas também. As grandes dificuldades. É importante a gente saber enquanto a gente está vivo, a gente ter essa conversa. Então, é importante. Essas conversas familiares, eu sempre estimulo muito clientes. Eu tenho clientes meus de geração, que eu fiz inventário da avó, da mãe, do pai e fiz do filho agora. Então, assim, eu tive clientes que eu fiz vários ali. E o último dessa geração, ele já falou para mim, não quero. Então, a gente planejou toda a organização patrimonial para que ele não passasse por esse sofrimento. Por quê? Porque ele viu a avó, a mãe, entendeu? Ele chegou a ter a análise dessas consequências do não planejamento. Fran, quando um dos cônjuges, pai ou mãe, morre, é preciso esperar o outro falecer para abrir o inventário? Não precisa. E a maioria das pessoas, elas acreditam isso, Mai. Elas acham que para se fazer um inventário... Não, enquanto minha mãe tá viva, eu não posso mexer, não posso abrir o inventário, porque eu preciso esperar minha mãe morrer para fazer o inventário. E isso é um grande erro, né? O inventário, ele se inicia, né? A sucessão, ela se inicia no momento do óbito. Então, é muito importante entender que naquele momento ali tem um limite de 2 meses para eu abrir o inventário daquela pessoa falecida e fazer a divisão daqueles patrimônios, daqueles bens. E a beira, ela vai receber a parte que lhe convém de acordo com o regime. Então, é muito importante que o não fazer ou postergar isso vai trazer um óbito, vai trazer uma multa, vai trazer uma consequência. Então, às vezes a pessoa até, acho que culturalmente, fala, se eu fizer, a minha mãe, o meu pai vai ficar chateado. E isso não é verdade, né? A gente precisa tirar, desmitificar, né? Tirar essa informação, essa desinformação do ar e falar que não. É preciso, é necessário. No momento que a pessoa faleceu, você abrir o inventário, fazer a partilha de bens, isso desonera. E também, neste momento, é importante a família olhar para a situação e já fazer a organização patrimonial. Então, por que eu vou precisar esperar um outro falecimento para abrir um novo inventário se eu já posso, neste momento, nesta abertura de inventário, já fazer ali a doação da parte da mãe para os filhos, deixar um usufruto. Então, deixar organizado para que isso não venha a acontecer futuramente. Pronto, teve algum caso emblemático envolvendo algum cliente seu em relação a essa parte do inventário? Olha, todos os casos, Mai, não tem um caso que não tem uma situação que me comove, uma situação marcante, um desafio, e que a gente chegue no resultado de importância para aquela família. Então, todos os meus casos, assim, eu falo que é uma dádiva de Deus. Todos os meus casos, eu acabo me conectando com o cliente e trazendo aí à tona uma dádiva, uma importância. Cada um me traz um resultado, me traz um diferencial na minha vida. Recentemente, teve um caso, foi um dos casos, né, que eu sempre cito aonde eu vou, que é também do planejamento, que eu fiz o inventário da avó, da mãe e tal, e quando chegou no pai, a gente terminou o inventário que ele recebeu os direitos, a gente fez o planejamento e a divisão do patrimônio dele em vida. Ele preferiu organizar o patrimônio, passou uma semana, ele faleceu. Foi assim, foi muito... Ele estava super bem, o falecimento foi uma coisa assim, que a gente não esperava, ele era jovem, mas a família inteira depois veio até mim e falou, olha, foi um momento ideal, você chegou no momento certo e as coisas aconteceram de forma natural. Talvez essa importância de que a sociedade precisa mudar o pensamento, precisa lidar com isso e organizar. Eu acho que eu vou ficar feliz o dia em que as famílias começarem a tramitar essas informações na mesa. Olha, vamos almoçar no domingo? Vamos discutir? Olha, aqui eu tenho uma informação para passar para vocês. Eu comprei um imóvel ou eu tenho um imóvel que eu tenho que regularizar. Vamos fazer isso agora em vida? Vamos se juntar e vamos resolver esse problema hoje? E não postergar. Então, assim, eu sempre trago isso à tona e eu falo para os clientes. É importante você visualizar da maneira correta e trazer a importância devida aos documentos. Isso até evita aqueles imbróglios familiares que a gente costuma ver muito na mídia, né? E, poxa, evita tantos problemas, tantas discussões que, como você falou, uma conversa de domingo já estaria resolvida, certo? Já estaria. Filhos, pais precisam conversar.
precisam trazer à tona essa realidade e ter esse costume. Eu vi também recentemente uma situação de um filho que acabou negociando com o pai, mas não contou para os outros irmãos. Então, ficou aquilo ali entre eles e aquela situação ela foi só quando realmente veio um problema que essa informação veio. E aí, quando o problema chega, não é o momento ideal de resolver, né? Quando o problema chega, ele já vai vir com outros problemas, outros encargos. Então, é importante a verdade, né? Chega, olha, a gente vai fazer negociação assim, vai fazer assim, vamos resolver assim. E as coisas começam a trilhar o caminho correto. Uma pessoa pode vender tudo que tem e deixar os filhos sem bens? Sim, Mai, uma pessoa ela pode vender, ela pode fazer a disposição dos bens dela em vida para quem ela quiser. Isso nós estamos falando da venda. Então, ela não precisa deixar os filhos com algum patrimônio por conta da venda. Isso nós estamos falando da venda. Uma grande confusão, Mai, existe entre a venda e a doação. Uma pessoa não pode doar o patrimônio, então ela não pode doar tudo que ela tem. Para doação, existe uma restrição de 50% do patrimônio, que é a legítima. Então, eu preciso deixar a legítima disponível. Eu não posso doar todo o meu patrimônio. Agora, vender não. Eu posso vender e ficar sem nada, utilizar o meu dinheiro da melhor maneira possível. Fran, como mulher empreendedora, você passou por algum desafio? E se sim, como você fez para superar? Nossa, muitos desafios. Diariamente passo por desafio, assim como todas as mulheres empreendedoras, né? Tem aí um desafio de abrir novas portas todos os dias. É importante a gente ter essa mentalidade de que não só, né, trazendo para a mulher, mas todos nós temos que passar desafios diariamente e aprender a lidar com os seus desafios pessoais. Então, eu sempre utilizo os meus desafios para crescimento. Tudo aquilo que eu passo, que eu tenho uma barreira, amanhã eu já busco passar essa barreira e falar, olha, eu passei essa, posso passar mais 2. Então, é importante a gente passar barreira até para crescimento. Eu sempre visualizo as barreiras como um degrau para o meu crescimento pessoal. Um dos grandes desafios que eu enfrentei na minha caminhada é assim, ó, eu vim de uma rede pública. Eu não tive um ensino particular, só na faculdade que eu tive, né, que eu passei pelo particular. Então, assim, eu vim de uma rede pública, talvez um ensinamento ainda de baixa qualidade, e a cada dia eu busco desenvolver a minha fala, a minha técnica de uma maneira diferente. Então, eu tenho aprendido hoje que eu deveria ter aprendido lá atrás. Então, o meu grande desafio é as pessoas visualizarem e falar, ou ela não falou da maneira certa. Quem me vê aqui conversando com você dessa maneira, às vezes acha, nossa, natural. Não. Eu tenho aprendido a falar da maneira correta, a me posicionar da maneira correta, sabendo que eu tive limitações. Então, a educação, hoje eu visualizo a minha filha, eu tento fazer com que ela se desenvolva, ela fale, justamente para que ela não tenha tanta dificuldade como eu tive. E que mensagem você gostaria de deixar para a mulher empreendedora que tem alguma insegurança, que tem medo das críticas, medo do julgamento? Qual conselho você daria hoje para quem está começando a empreender? Vai com crítica mesmo. Faça. É muito importante você não deixar de fazer por causa da opinião das pessoas. Então, não se frustre. A pessoa falou que você fez errado, vai tentando melhorar no caminho, mas não pare, não deixe de fazer. Durante muito tempo, as pessoas falavam, não faça isso, aí eu parava, congelava e às vezes não fazia. Eu tinha aquela dificuldade em recomeçar. Hoje, não. Hoje eu aprendi que eu vou continuar fazendo, mesmo da maneira errada, até dar certo. Perfeito. Fran, muito obrigada pela tua participação. Fiquei muito feliz de receber você aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Quero participar com vocês, com as mulheres empreendedoras, estar sempre ligada, né? E trazer aí o crescimento do empreendedorismo feminino. E esse foi mais um Te Influenciamos podcast. Aproveite para seguir a Franciele no Instagram, @FrancieleMendesTeodoro. E siga também o perfil do Te Influenciamos podcast, @TeInfluenciamos. Espero vocês no próximo episódio. Um beijo e seu sucesso digital é a nossa meta.